pintar essa peça aqui, na verdade é uma peça que eu estou recuperando e estou mostrando aí um passo a passo. Então, vídeos atrás aí eu fiz a aplicação do primer, expliquei um pouco sobre o primer, tá? Essa é uma peça de fibra, mas a função tanto da fibra de outras superfícies, madeira, ferro, alumínio, o que muda muito nessas superfícies é a base anterior, é a base para ancoragem. Mas pós-primer, tinta, é praticamente tudo igual, tá? Mas eu vou fazer o lixamento e depois vou fazer a pintura. E vou mostrar para vocês todo um passo a passo. Se você já tem um conhecimento, de repente acha esse vídeo exaustivo, passe para frente, ou acelere, ou sinceramente tchau e benção, tá? Porque eu escuto muito, você enrola demais. Eu estou aqui para explicar para quem não sabe. Então, literalmente fica um vídeo exaustivo, um vídeo chato, um vídeo muito explicativo. Eu entendo, quem sabe fica chato, mas para quem não sabe é de suma importância às vezes a gente parar, mostrar e explicar com detalhes, tá joia? Então vamos lá. Eu vou fazer o procedimento de lixa, as lixas estão separadas aqui, mostrar todos os detalhes. Vou aplicar uma massinha acrílica aqui agora e explicar todo o passo a passo. E você que está caindo no canal, gosta desses vídeos, gosta da ajuda, peço encarecidamente, se possível, se inscreva no canal que está ajudando a continuar a fazendo vídeos assim. E se puder deixar aquele like, deixar seu comentário aí, fortalece bastante. O YouTube entende isso e acaba alavancando um pouco mais, tá joia? Se você tiver sugestão de vídeo também, pode colocar aí, possível estará fazendo, beleza? Bora trabalhar então. Como dito, feito uma aplicação aqui, os demãos de primer PU, tá joia? Uma peça que eu recuperei, um molde que eu perdi. E estou fazendo um vídeo bem complexo, mas do começo, meio e fim de toda a etapa de como recuperar uma peça de fibra, tá? Logo mais, assim que eu conseguir editar, eu vou editar essa aula. Praticamente vai ser um curso, tá? De uma recuperação de peça de fibra. Fiz a aplicação de primer para mostrar para vocês. Aconteceu de ficar crateras. Essas crateras não é do primer. Apesar do primer acontecer isso, essas crateras é da própria peça de fibra. Então, para evitar a peça, ó, as iluminações aqui tá horrível. Eu tenho que melhorar isso. Mas, ó, para evitar o molde transparecer isso na peça final, eu tenho que tampar todos esses furos, porque a tinta não tem cobertura, tá? A tinta simplesmente é para dar um aspecto mais liso e com um brilho maior. Então eu tenho que deixar com acabamento fino agora, no primer, tá joia? Então vamos aplicar uma massa acrílica, ou para quem não tem massa acrílica, de repente uma massa poliéster, ajuda bastante, tá? Vou desmontar aqui para ficar mais fácil de aplicar a massinha, de lixar também, né? Então uma peça que desmonta em vários pedaços. Essa aqui é a massa acrílica, tá? Ela é uma bisnaga como se fosse uma pasta de dente, ó. Então é só aplicar e aguardar a secagem. Pegou a massa, não precisa de catalisador, tá? Ó. Aperte, espreme bem e passe de um lado para o outro, voltando para massa penetrar bem dentro das crateras. Então aqui, ó, aplicado, aguarde pelo menos meia hora, tá joia? Com a massa acrílica. A massa poliéster é mais ou menos o mesmo sistema, tá? Só que a massa poliéster você precisa de um catalisador. Tem alguns outros vídeos que eu explico sobre a massa poliéster. É uma massa automotiva. Vou continuar aplicando aqui, a gente já volta na hora do lixamento. Vou catar mais alguns detalhes, ó. Tá vendo? Alguns detalhezinhos que eu não quero deixar passar nada. Já tem uns 15, 20 minutos. Enquanto isso, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Procedimento das lixas. Primeira situação, para quem não conhece, lixa seca. Essa lixa seca normalmente é usada na linha automotiva, tá? Na preparação automotiva. Essa lixa você encontra tanto num depósito de construção quanto na casa de tinta automotiva. O bacana seria usar esses tipos de lixa porque ela tem um padrão
esse padrão P existe em todas as lixas. Porém, essas lixas são de um padrão mais correto possível. A maneira de corte, a maneira dos pequenos triângulos dela é mais precisa do que as outras lixas, que é uma lixa de madeira, uma lixa de ferro. Então, o bacana seria se você conseguisse, além de ser mais barata, tá? Essa lixa aqui é aproximadamente R$3. Uma lixa de ferro, vamos colocar aí que deve ter em R$6. Ela gasta e empasta muito mais. Essa aqui você tem a possibilidade de trabalhar com ela tanto seca quanto molhado mesmo, você usar com água. Normalmente, por trabalhar com automotivo, com a linha automotiva, eu já acostumei a trabalhar seco. Eu acho melhor até mesmo para ver os defeitos, mas isso vai de cada um, tá? Outra coisa, eu inicio o lixamento com a lixa 220. Por mais que o parâmetro tá fino, tá liso, eu costumo sempre dar uma quebradinha com a 220 para tirar todo tipo de imperfeição mesmo. Pra vocês entenderem como funciona, existe uma sequência, tá? Uma preparação de massa, normalmente se usa-se a lixa 80, 150 e 220. A aplicação do primer se usa-se 220, 320 e 400. Aí para você que pergunta o porquê dessa sequência, é que na verdade a gente tem que ir tirando o risco da lixa mais grossa. Por quê? A gente começa com o grão, no caso, mais grosso, para facilitar a mão de obra. Então você começa cortando mais, lixando mais rápido. Depois que você lixou mais rápido, vamos dizer assim, aí você vem no procedimento estético, que é afinando os riscos. Então, você vai lixar com a 220, essa 320 vai tirar o risco da 220. E a 400 vai tirar o risco da 320. Então essas daqui normalmente não funcionam para tirar imperfeição, e sim para eliminar o risco da lixa anterior. Lógico que isso é de caso para caso, tá? Se eu quisesse iniciar com a 320, eu iria usar 320 e 400. Outra coisa, isso numa tinta PU. Se for uma tinta base poliéster, isso é mais a questão automotiva, mas eu indicaria uma lixa 600 ou 800, tá? Mas isso é cena para os próximos capítulos, ou entre em outro vídeo aí que eu explico um pouco mais do procedimento de lixa. Agora vou então iniciar o procedimento com a lixa 220, tá? Sempre gosto de usar ou um taco, mais rígido, taco mais flexível. Essas etapas mais planas, eu uso tacos mais rígidos. E as etapas mais onduladas, com curvas e vincos, eu uso taco flexível. Tá joia? O corte da lixa. Sempre tente fazer esse tipo de corte, acabei passando direto, mas você dobra, alinha as pontas, dobra e corte. E aqui, mesmo sistema, tá? Se você pergunta por que eu corto assim primeiro, é porque existe um taco que usa esse pedaço inteiro de lixa. Então, se eu faço o corte lateral assim, eu não consigo usar no taco. Então, eu inicio assim, porque se eu não tiver necessidade de cortar, eu consigo usar no outro taco, tá joia? Mas como eu tenho necessidade, eu corto quadrado primeiro. Então, aqui, ó, tá um pouco úmido, mas tudo bem. Ó, sem força, tá? É jeito. Então você acompanha a peça. Ó, eu vou começar a lixar um pouco mais rápido, só para vocês observar onde tem um pouquinho de ondulação. Pera aí. Pra vocês entenderem a necessidade de usar um taco. Tá vendo onde tá um pouco mais escuro, ó? Enrugadinho, com alguns onduladinhos, ó. É sinal que tá um pouquinho mais baixo do que a outra base, do que essa base mais clara. Porque o taco, como ele é rígido, né?
Então ele vai acertando e nivelando onde todos os pontos que estão do lado. Então esses pontos que ainda tá mais escuro, é os pontos que estão um pouquinho mais baixo. Então por isso há necessidade de você usar um taco rígido. Se fosse um taco flexível, pequeno ainda, ele normalmente acompanha todas as ondulações. Então isso vai de cada peça e de cada acabamento, tá? Eu procuro fazer sempre o melhor, tá joia? Então agora eu vou continuar lixando a peça e eu vou continuar o vídeo aí, vou proceder o vídeo um pouco mais acelerado. Se eu lembrar de algum detalhe, eu vou explicar para vocês, vou falando, parando, beleza? Então vamos lá. Lixando com a 220, beleza? Ó, onde está com a massa acrílica, é só lixar, tá? Já tá seca, já tem um intervalo bacana. Então agora é só lixar, aproveitar o embalo do taco, tá? Não precisa molhar. Lógico, se quiser, fique à vontade. Se porventura ela começar a empastar, você pode passar um pano ou bater um ar, tá? Ou até mesmo lixar com água, no caso de peça de fibra, tá? Porque como é de fibra, não tem problema nenhum. Agora se é uma peça de metal, um pouco mais complexo. Infelizmente, o primer tá empastando bastante, ó. Então eu vou começar a lixar com água. É bom que vocês observem aí que dá certo, tá? Com água é um pouco mais difícil de ver a questão do controle, né, de lixamento. Mas parando, secando, observando, dá pra ver, tá? Tá aqui, ó, lixa, vou do mesmo sistema, tá? Mas só que agora é molhado, ó. Aí se quiser catar um pano pra facilitar, e ó, lixa 220 ainda, tá joia? Agora ela consegue empastar menos. Eu acredito que o primer ainda deve estar meio úmido. Eu fico passando o dedo aqui, ó, para ver se tem uma sensibilidade. Com o dedo, normalmente você tem uma sensibilidade. Se não tem, vai acostumando, vai aprendendo, tá? Isso aqui é ao decorrer do trabalho você vai entendendo como funciona. Mas aqui, ó, eu poderia estar usando o taco, porém é um local de ruim acesso, porque é uma curva mesmo. Então o dedo praticamente cabe certinho. Então eu vou fazendo assim, ó, para tirar todos os onduladinhos ou tremido pequeno. Ó, as massas acrílicas tá aqui, ó. Mesmo sistema, tá? Aqui, quiser, no caso, meu caso, né? Aí dá pra ir com o dedo, ó. Aonde der, use o taco.
tudo lixado com a 220. Vou colocar a câmera mais perto para vocês darem uma observada. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir observar. A iluminação tá ótima. Ai, melhorou. Aí caiu. Ó, mas deixa eu ver um ponto aqui que tá baixo. Ó, aqui, ó, ainda ficou um pouco baixo. Ó, não sei se... Olha. Tá vendo? Esses granuladinhos. Esse pequeno defeito aqui é que tá um pouquinho baixo. Na 320, provavelmente vai sair. Mas tem que tomar cuidado com isso. Então o bacana é sempre você forçar um pouco, tá? No meu caso eu conheço e eu sei que vai sair na 320. Mas a 220 é mais para isso, tá? Para corrigir todos os ondulados, igual aqui, ó. Isso aqui é porque tava mais alto. Então ele deixou mais plano. Então o bacana é sempre você corrigir todos os erros do primer no 220. Então agora a 320 só vai vir para tirar o risco da 220, o risco de lixa, tá joia? Então vamos colocar 320. E aqui tá bem mais ou menos, tá? Porque como é laterais, não tem tanto acabamento nessa peça. Então não precisa de uma perfeição. Então tá um serviço aqui meia boca. O que tem que ficar com acabamento bacana é aqui, beleza? Lixar com taco macio, tá? Como é só para tirar risco, eu posso lixar com taco macio. Vou começar pelo centro e depois vou pelas beiras. Já lixado com a 320, já que tá com a mão na massa nessa aqui, lixar direto com a 400. Agora secar bem, né? Limpar já no seu devido lugar. Vou passar um pano com desengraxante para tirar toda a gordura da mão, todo o contaminante que foi ficado na peça, alguma sujeira. E logo em seguida a gente vai começar a pintar. Eu vou usar tinta PU automotiva, tá? Eu acho que é uma das melhores tintas que tem aí. A base poliéster com o verniz é basicamente o PU incolor, só que ela tem que ter um tratamento um pouco mais fino na base poliéster. O PU não, o PU é mais ou menos a tinta sintética melhorada, só para vocês entenderem, falando grossamente, tá? Então a tinta PU é igual a tinta sintética, ela não precisa de verniz, ela é uma tinta que precisa de um catalisador, ela é uma tinta que ela tem uma boa cobertura, um bom preenchimento, porque ela é uma tinta mais grossa, é uma tinta proteção UV. Apesar dos apesares, que aqui eu não vou precisar, porém, no longo prazo, no desmoldar da peça, ela tem uma melhor resistência. Por mais que foi uma peça totalmente recuperada, se eu fizer um polimento nela, ela consegue ter uma qualidade de desmoldar muito mais fácil. Então eu sempre gosto de trabalhar com a linha automotiva PU, tá? Mas nada te impede de você tentar usar um sintético automotivo ou até mesmo um sintético normal. Porém, na hora de fazer a preparação para desmoldar, você sim vai ter que usar a cera esmoldante PVA, tá? Porque para ficar mais fácil um compensar o outro. O sintético, infelizmente, ele tem um pouco mais de poros do que o PU. Então ele acaba sendo uma tinta um pouco mais, com uma menor qualidade. Então você tem que exagerar na cera e no desmoldante. O PU não, o PU você poliu, ele cria uma superfície parecendo um espelho. Fica muito lisa. A gente quando faz um polimento em carro, a gente fala que ficou liso igual bumbum de neném. Porque fica bem liso mesmo. E você colocar o pano na superfície de um carro, não sei se vocês já viram, o pano escorregar de tão liso que fica. Não pega água, é um procedimento além, tá? Mas, enfim, já falei bastante, né? Agora eu vou passar o desengraxante e depois a gente vai catalisar o PU e fazer a aplicação, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esses quesitos, entre em contato aí, coloca aí, dê a sugestão que você deseja e a gente faz um vídeo exclusivamente da catálise, da limpeza, da pintura, tá joia?
Aqui não tem segredo, tá? É você molhar o pano e passar. Se fosse num caso de um carro, é bem diferente. Você tem que fazer uns movimentos meio diferentes. Mas como aqui não é carro, é só uma peça simples, pode ser simplesmente feito de qualquer jeito. Eu gosto de deixar as coisas bem explicadas, porque às vezes uma pessoa que tem um conhecimento entra no vídeo e dá opinião. Não contra a pessoa, mas é que a pessoa não entende a linha de raciocínio que eu estou. Eu estou aqui numa peça de fibra e não numa peça automotiva. Então, o tratamento é diferente, tá? Toda limpa. Então agora vamos catalisar. Lembrando, se de repente você acelerou o vídeo ou coisa do tipo, foi lixado com a 220 com o taco rígido, 320 para tirar o risco da 220 com o taco flexível e 400 para tirar o risco da 320 também com o taco flexível. As peças menores que eu não exijo, que eu não estou precisando de um acabamento nelas, eu só lixei com a 220. Então provavelmente na hora da secagem, mais ou menos uns 3 dias, a tinta PU vai murchar e vai aparecer esses micro riscos. Só que se eu for fazer um polimento, que a minha intenção é essa, provavelmente esses riscos elimina, tá? Porque vai começar a evaporar o solvente que tem na tinta, começa a descer, depois eu nivelo no polimento. Não é a forma mais correta, mas como eu quero deixar uma boa ancoragem, riscos profundos para a tinta segurar bem, porque eu vou precisar desmoldar outra peça, então ela vai ter atrito ao contrário, eu prefiro deixar com riscos mais profundos. Só para vocês entenderem aí, tá? Novamente, se tiver dúvida, pergunta ou vai lá no Instagram, Thiago Caranguzum, tá joia? Vamos catalisar, tá? Bom, essa aqui é uma tinta que eu mesmo fiz, tá? Então, é uma tinta meio bagunçada em questão de cores, mas são todas misturas de tinta PU. Eu vou colocar nesse recipiente, só para vocês olhar o parâmetro. Aqui tem aproximadamente 100 gramas ou 100 ml. Para vocês tirar como parâmetro, normalmente existe uma régua, existe um pote de catálise, mas só para quem é leigo entender que às vezes você pode usar a própria tampa. Eu vou colocar aqui dentro 5 tampinhas de catalisador, porque eu quero acelerar um pouquinho o meu produto. Há um risco muito grande de você colocar catalisador demais, tá? Não pode deixar escorrer, porque senão ferve. Como é uma peça que provavelmente talvez tenha um risco ou um escorrimento ou outro, mas não é, que nem eu falei, não é uma peça que preciso de uma qualidade, não é uma peça para cliente, então eu posso forçar um pouco para mim mesmo, tá? Então eu vou colocar 5 tampinhas de catalisador, ó, 1, 2, deixa eu colocar esse aqui agora, eita Thiagão, 3, 4, 5, tá? Se você não tenha pressa, você consegue esperar aí pelo menos 24 horas tranquilamente. Nossa, que lambança, mano. Você pode catalisar com 4 tampinhas, tá? O próprio recipiente vem com a tampinha, ou você pode usar uma tampinha de refrigerante normal. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar tudo isso daqui, fazer a mistura, que o melhor procedimento que você pode fazer no catalisador é a mistura bem feita, tá? Então aqui, ó, vou fazer a mistura. Só uma brincadeira aí, não precisa fazer o que eu fiz, tá? Vocês podem trabalhar com qualidade e limpeza. Não precisa ser tão assim. Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias. Lembrando, faz uma boa mistura. Eu já vi pessoas me perguntarem aí por que algumas peças secou algumas pontas e outras não. Às vezes é a má mistura, tá?
só para esclarecer, porque sempre todos os vídeos que eu faço mistura de tinta, alguém pergunta. É necessário o catalisador, tá? Toda tinta PU é necessário o catalisador. Se você não usar o catalisador, ela pode até secar superficialmente, só a camada. Mas internamente vai ficar borrachuda. Assim como o primer. Para quem de repente viu esse vídeo inteiro, se eu coloquei esse vídeo inteiro, no começo eu falei sobre o primer. Então, sempre há necessidade de usar o catalisador, tá joia? Bom, vamos começar por essa aqui. Então, vou bater um arzinho aqui rapidinho, tá? Como é uma peça meia toda trabalhada, não tem como eu te explicar bem o parâmetro da pintura. Mas normalmente é sobreposição. Eu vou tentar mostrar um pedacinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Mas no canal tem um vídeo lá antigamente que eu explico certinho o jeito de você pintar e entender um pouco do caimento. Porque assim, é visual. Para quem não tem uma ferramenta muito precisa, uma ferramenta muito boa, o segredo para a pintura é bem visual. Então você vai ver o caimento da tinta, se tem mancha ou não, para você parar ou continuar aplicando, tá? Então vou abrir aqui o leque. Não tem muito segredo nesse ponto, tá? Principalmente ferramentas muito simples. Vamos colocar aí, você abre tudo e fecha um pouco de cada. Então vamos supor, você abriu o regulador de cima, fechou pelo menos 2 voltas. Abriu tudo aqui, fechou 2 voltas. Abriu embaixo, que é o ar, fechou 2 voltas. O mais importante, ao meu ponto, essa aqui está sempre toda aberta, porque é o gatilho, é o limite do gatilho. Se eu fechar tudo aqui, ó, o gatilho não vai, ó, só vai o ar, não vai a tinta. Então o bacana é sempre manter esse aqui praticamente tudo aberto, tá? Esse aqui não tem muita importância. Esse aqui é o leque, então esse aqui você abre tudo e volta só um pouquinho. E esse aqui também, que é a vazão do ar. Esse é o leque, esse é a vazão do ar, tá joia? Então vamos lá, ó. O leque tá muito grande, fechei um pouquinho para não ter desvio de ar aqui. Então, para a tinta sair toda por igual. Porque quando eu abro muito leque, às vezes ou o leque muito aberto ou o ar muito aberto, a pistola acaba tendo vazão de ar para alguns pontos e a tinta só vai para alguns outros pontos. Então fica com aquela falha. O bacana é sempre manter na média, tá? Ó. Então vamos lá. Vou tentar fazer uma sobreposição aqui para vocês entenderem mais ou menos como que é. Vou começar de cima para baixo, tá? Ó, tá bom aí a câmera? Vou colocar mais perto aqui. Então aqui, ó. Sobreposição. Primeira. A segunda, eu venho na metade dela, eu não venho aqui embaixo. Ó, eu não venho aqui embaixo. Tá vendo? Porque fica uma falha no meio. Eu venho na metade dela. Então, ó, eu acompanhei aqui, voltei na metade. Tá vendo? Ela tem um caimento todo por igual. Então é sempre pegar a metade da metade. Ó, tá vendo? O brilho fica todo por igual, tá vendo? Ó, aqui já tá com um pouquinho de mancha, mas tudo bem, é a primeira demão e isso passa, tá? Mas se possível, ó, vocês podem reparar que já tem brilho. Na primeira demão já tem brilho, já tem até reflexo. Então, ela tá toda por igual. Normalmente, quando ela não fica por igual, ela fica com pequenas vazões, ó, tá vendo? Pequenas manchas, um ponto um pouco mais acetinado, que seria um pouco mais fosco.
Então agora eu espero secar aproximadamente 15 minutos para dar uma ancoragem bacana na tinta para mim vir com a segunda demão. Então agora vamos pintar essas outras aqui no mesmo sistema. Vocês acompanham, vocês vão colocar de ladinho aqui assim, ó, que vocês vão fazer bem devagarzinho para vocês verem o caimento e a sobreposição, tá joia? Ó. Tá vendo? Eu não cato aqui, ó. Eu cato aqui, ó. E voltando, ó. Eu vou voltar agora. Beleza? Então aqui mesma coisa. Nessas peças eu posso ir e voltar tranquilamente, porque são peças que não tem risco de escorrer. Se é uma peça que ela tá na horizontal, normalmente tem que tomar um pouco mais de cuidado e às vezes um pouco mais rápido, porque senão acaba escorrendo. Ó. Beleza? Eu vou ligar o compressor agora, então vai fazer barulho. Então eu só vou seguir a pintura. Aí, ó. Tá aí, ó. Então, aplicado a tinta. Ó, pode ver que tá brilho bacana. Vamos aguardar. Essas craterinhas aqui não é a preparação, tá? A preparação é daqui pra cá. Não sei se vocês conseguem ver o relevo aqui, ó. Então, essa é a parte que tinha que ficar com acabamento médio, tá? Nem é 100%. 100% não, 90% que eu estou exigindo é essa aqui. Porque mesmo exigindo 100%, na hora do desmolde acaba tendo algum defeito que eu tenho que trabalhar. Então, sempre eu crio menos expectativa. Então, 90% aí, pra mim já tá ótimo. Mas quanto melhor ficar, show de bola é. Então, aguardar aí 15 minutos, a gente já volta aplicando a segunda demão. Então, continuando, mesmo esquema, tá? Só que eu vou começar por dentro agora. Para ter um pouco mais de visão, vou trabalhar com ela girando. Agora o acabamento ficou show. Ficou bem liso. Cai alguma sujeirinha, não tem jeito, né? Principalmente com a oficina simples, não tem uma estufa. Mas, ó, ficou bem padrão agora, de todas as pontas. Ficou um pouco de casca de laranja, mas no molde isso aí passa de letra. Algumas partes ficou perfeitamente lisa, mas tá bacana. Tá bom pra caramba. Ficou show de bola. Então agora... foi duas demãos, acabamento bom, então a gente encerra essa etapa, essa pintura por aqui. Vou continuar aqui, vou fazer duas demãos também. Se necessário for, faço um polimento, mas eu não estou vendo necessidade. Tá uma casca de laranja sutil para fazer um desmolde, tá? Se fosse uma pintura de carro, talvez um polimento aí. Mas nessa pintura aqui, no caso, nesse caso, tá bom pra caramba. Bom, galera, então tudo pintado. Agora vou aguardar 24 horas, tá? Para secar bem, para montar a peça e daí já dá para começar a brincar de desmoldar, tá joia? Então vamos aguardar, daqui a pouco eu monto aqui. Bom, galera, dia seguinte, sequinho, perfeito. Então agora eu vou montar, só para vocês verem o acabamento que ficou total.
todo prontinho. Então aqui é só laminar e fazer a próxima peça. E aqui tá aí. Rústico, dá para pintar por fora também, né, externamente. Mas o importante é essa parte. Próximos capítulos aí a gente vai estar fabricando aí a peça, né? Vamos usar esse molde aí para vocês acompanhar. Ó, tá vendo que deu uma murchada no brilho? Se porventura você quiser deixar com brilho maior, você consegue fazer um polimento. Fazer um tratamento aqui, uma lixa 1500, uma 2000 e vir fazer um polimento aí, fica show de bola. É isso aí, galera, ó. Peça pintada, a peça já desmoldada e ó, como que ficou. Perfeito. Logo mais estarei colocando o vídeo da fabricação do primeiro desmolde, né? Então, fica na guarda aí, para você que quer ver todos os detalhes. Mas é isso aí, vocês verem, deu certo, ficou filé. E qualquer dúvida que você tiver no decorrer aí, que você teve no decorrer do vídeo, ou que você tem no decorrer da sua trajetória aí, vá no Instagram, Thiago Caranguzum, tô aqui para tentar ajudar mesmo, tá? E você que está começando na área aí, a gente faz uma consultoria aí, faz algum esquema legal aí. Você me ajuda e eu te ajudo, garanto para você que eu vou te ajudar. Mas é isso aí, a intenção do vídeo é ajudar de graça mesmo aí e de uma melhor maneira. Se você quiser saber outros tipos de produto, outros tipos de maneiras de trabalhar aí, tem vários e vários vídeos aí no canal, dá uma acompanhada, porque eu garanto que tem muita coisa que às vezes você tem algum tipo de dúvida e já tá pronta aí no canal. Fechou? Galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, hein? Tamo junto, fui!